Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos continuar a disciplina de eletrotécnica na parte de instalações elétricas. Hoje a nossa aula está destinada a gente aprender sobre a parte de dimensionamento de circuitos, né? Parte de condutores e eletrodutos. O que seria o condutor elétrico? O condutor elétrico ele é um termo utilizado para designar um produto destinado a transportar a corrente elétrica, né? Ele que vai transportar a corrente elétrica vai ser utilizado pelos equipamentos. Para aplicações em instalações prediais, os condutores normalmente são feitos de cobre, né? E são divididos em dois tipos: fios e cabos. O que seriam fios? São elementos solos, maciços, providos de isolação elétrica, usado diretamente como condutor de energia. E o cabo é um conjunto de fios. Então, às vezes, você pode ter apenas o fio, você pode ter um conjunto de fios, né? E esse conjunto de fios vai formar o que a gente chama de cabo. Sejam fios ou cabos, outra forma de classificar os condutores pode ser a partir da sua constituição. Como é que ele é construído. O condutor elétrico, o condutor isolado, que ele é constituído pelo condutor metálico e isolação, que é esse aqui, ó. A gente vê essa figura aqui. O cabo unipolar, que ele vai possuir condutor, isolação e uma camada de revestimento para proteção mecânica. E o cabo multipolar, onde a gente vai ter a passagem de dois fios, né, ou mais fios, e possui também a cobertura, né, para fazer proteção mecânica para o teu cabo. Esse aqui é o fio mais comum, né, que é utilizado. Esse daqui adiciona proteção mecânica e aqui a gente tem vários fios passando dentro desse cabo multipolar. Dependendo do número de condutores que compõem o cabo e do diâmetro de cada um deles, um condutor apresenta diferentes graus de flexibilidade, né? A gente basicamente divide, a classificação mais geral é fio rígido e fio flexível. De acordo com a NBR 280, a flexibilidade dos condutores é definida por meio de classes, numa escala que vai variar entre 1 e 6, onde 1 seria o fio rígido e 6 o fio mais flexível. Através dos circuitos terminais, os condutores elétricos levam energia desde o quadro de distribuição, que eu já mostrei a vocês na aula passada, até os pontos de utilização, né? Nesse percurso, eles são introduzidos em condutos, né, que vão conduzir essa fiação, e o mais comum dele é o quê? É o eletroduto. E ele vai ter que passar por curvas e caixa de passagem, né? Essas caixas de passagem vão estar naquele local central onde a gente vai instalar as luminárias. Para facilitar a inserção e retirada dos condutores, o cabo flexível ele tem sido cada vez mais utilizado, né? Porque imagine você ter que retirar os cabos de um eletroduto sendo rígido, né? Isso vai prejudicar a manutenção. Então, hoje em dia, mais utilizado, antigamente é que a gente tinha cabos rígidos, hoje em dia são mais cabos flexíveis. E condutores elétricos são projetados para durar, dentro de condições normais, 25 anos. Só que isso vai mudar de acordo com a corrente, né, que passa. Se for tudo normal, você tem 25 anos, mas se a corrente, se esse condutor elétrico ele sofrer, ele passar por ele, correntes elevadas, você vai ter o quê? Uma diminuição da vida útil. Um condutor que funciona sobrecarregado está sujeito a uma temperatura maior, isso pode gerar um incêndio, né? Isso é a preocupação. Até por isso que o disjuntor é utilizado para fazer com que esse cabo ele não conduza uma corrente maior do que a sua nominal. E no momento que a gente passa uma corrente maior, mesmo que não tenha um incêndio, o que vai acontecer?
Isso vai fazer com que a vida útil do teu cabo ela seja reduzida. O que é interessante, ó? Estudos mostram que só 5 graus já reduz a metade a vida útil de um cabo. Então ele tem uma temperatura nominal com a corrente nominal. Se a corrente passar da nominal, ele vai aquecer. Se essa temperatura for 5 graus, aquecer 5 graus, você está diminuindo pela metade a vida útil desse teu cabo. Então não é interessante que isso seja feito. Sendo assim, para evitar sobrecargas em condutores, deve-se realizar o seu dimensionamento de forma adequada. Né? A gente não pode fazer o dimensionamento desse cabo de qualquer forma. Mas quais são os critérios? São 4. 2 eu vou mostrar hoje. 1 eu não vou abordar. E outro vai ser abordado na próxima aula. Então, a gente vai abordar, dimensionar de acordo com a seção mínima, qual é a seção mínima que esse condutor precisa para conduzir a corrente que será solicitada. Aí o critério da capacidade de corrente, quanto ele suporta. O critério da máxima queda de tensão. Isso, pessoal, é utilizado quando a gente tem instalações que tem muitos circuitos, né? Onde, quando a corrente elétrica passa pelo fio, a gente vai ter uma queda de tensão. Então, se a gente tiver uma indústria, um shopping, pode ser que, dependendo do fio que é utilizado para alimentar, sei lá, as lojas, você pode ter uma queda de tensão. Então, mas aqui a gente não vai abordar. Isso acontece muito em prédios, né? Quando a gente vai nos primeiros andares, a gente não tem preocupação com aquela tensão, mas quando chega lá nos andares, como o fio é longo, a resistência aumenta, aí vai ter uma queda de tensão. Aí, às vezes, a fiação que você utiliza para os prédios dos andares mais baixos é menor do que os andares mais altos. Antes de apresentar os métodos para dimensionamento, é importante destacar, pessoal, que esse dimensionamento é em relação à fase. Nós vamos ter uma tabela que vai especificar qual é o valor da tua proteção, da bitola do teu cabo de proteção em relação à seção dos teus condutores, né? Então a gente tem aqui, ó, se por acaso passar 4 condutores, então a gente tem que ter uma proteção de 4. Até 16 é igual. A partir de 16, quando chega a 25 milímetros quadrados, aí a gente pode usar um de 16 para proteção, né? Que a corrente que vai passar para a proteção vai ser menor. Para um circuito monofásico, a seção do condutor neutro deve ser igual ao do condutor fase, né? Porque vai processar a mesma corrente. Então a corrente tem que ir numa fase e tem que voltar pelo neutro. Já quando é trifásico, o que acontece? Né? Se o sistema for equilibrado, a soma das 3 correntes vai ser nula. Mas a gente nunca tem um sistema totalmente equilibrado. Então sempre vai ter uma corrente de neutro, né? Essa corrente vai ser baixa. Então, quando circuito é trifásico, nós temos, ó, dependendo se for menor do que 25 milímetros, a gente usa. A gente usa a mesma, né? Usa 25 aqui. Se for 35, usa 25, assim por diante. Ó. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se for 300, usa 150, usaria a metade. E a NBR 5410 estabelece as seções mínimas. A gente não pode usar uma fiação, uma bitola menor do que essas, para iluminação e para força. Né? A força são a alimentação lá das TUGs e das TUGs. Você não pode usar uma bitola menor, mesmo que você, eu poderia usar aqui de 1 milímetro, porque dependendo da carga da iluminação, você não pode. No mínimo é 1,5 e para força no mínimo é 2,5. Então se você vê uma tomada, certo? E a bitola do fio que alimenta essa tomada for do 1,5, tá errado.
Tiago, eu tenho um segundo de iluminação e a bitola foi 2,5. Tá errado? Depende. O mínimo é 1,5, né? 2,5 talvez vai depender da potência, né? Lá da tua luminária. Mas o mínimo é 1,5 e 2,5. Então, projetos com ciclo de iluminação com um fio com a bitola menor do que 1,5 e de força menor do que 2,5 estão errados, né? E o condutor fase, ele vai ser dimensionado como, né? Vamos primeiro dimensionar o condutor fase para a parte do ciclo de distribuição principal e a parte terminal, do ciclo de terminais. Como eu falei na aula passada, o ciclo de distribuição a gente vai projetar ele em função da demanda. Porque os circuitos terminais, a gente não tem todos os equipamentos do circuito terminal ligados simultaneamente. Mas dentro de um circuito terminal é mais comum você ter todos os equipamentos ligados, né? Então por isso que no ciclo de distribuição a gente vai levar em consideração a demanda e no ciclo de terminais a gente vai levar em consideração a capacidade instalada, que é a soma dos equipamentos daquele circuito terminal, potência, né? A gente não vai usar nenhum fator. No critério de capacidade de corrente, né, o dimensionamento do condutor fase é baseado na máxima corrente em um circuito. Para dimensionar o ciclo de distribuição, a gente vai usar o quê? Quando ele é monofásico, a corrente, né, RMS, vai ser a demanda dividido pela tensão RMS vezes o fator de potência, né, que é considerado. Geralmente pode ser 0,8, 0,7, esse fator de potência. Trifásico, né, vai ser a potência demandada, potência de demanda, dividido por 3 vezes tensão RMS vezes fator de potência. Sempre lembrar que essa demanda aqui é menor do que a capacidade instalada, né? Porque ela é encontrada a partir daqueles fatores, né? Que eu mostrei a vocês nas aulas passadas. Já os circuitos terminais, a gente não usa a potência demandada, a gente usa a carga instalada. A gente vai usar praticamente da mesma forma, só vai trocar aqui a demandada pela capacidade instalada. Aí essa capacidade instalada, ela é a soma dos equipamentos do circuito terminal. Aqui não. Aqui a gente tem a potência lá dos circuitos terminais. Aí a gente vai usar aqueles fatores que eu mostrei a vocês para que a gente encontre o quê? A demanda, né? Eu já mostrei as tabelas para vocês para a gente encontrar essa potência de demanda. No critério de capacidade de corrente, os seguintes pontos devem ser considerados. O tipo de isolação, se é PVC, EPR ou XLPE. O número de condutores carregados, porque é o seguinte, né? Se você tiver 2 condutores carregados é uma coisa, dentro do eletroduto. Se você tiver 5, o aquecimento vai ser maior. Maneira de instalar os condutores, a gente vai ver como é que instala esses condutores. O agrupamento, que é a proximidade com outros circuitos, e a temperatura. Então a gente vai levar em consideração isso para fazer o dimensionamento em relação à capacidade de corrente, né? Que, tipo assim, se a temperatura for maior, se tiver muito agrupamento, aí essa capacidade vai diminuindo. Se a temperatura for aumentando, essa capacidade também vai diminuindo. A principal função da isolação, né, que é o primeiro quesito para dimensionar a capacidade de corrente, é confinar o quê? O campo magnético gerado pela tensão aplicada ao condutor no seu interior. Também não tem choque, né? Não leva nenhum choque. Os principais tipos de isolantes são o quê? PVC, EPR e XLPE. Cuja característica a gente tem aqui, ó, ele vai apresentar a isolação, e de acordo com a isolação, qual vai ser a temperatura de serviço contínua, normal, a de sobrecarga, que ele suporta, e a de curto-circuito. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar aqui um condutor com isolação XLPE, aí ele vai ter uma temperatura de 130 graus, vai suportar uma temperatura de 130 graus quando o condutor tiver sobrecarga. Se
o teu dimensionamento, né, lá do teu disjuntor, não foi feito de forma adequada, e o teu disjuntor ele não conseguir notar que está tendo essa sobrecarga, você vai ter o quê? Vai ter um aquecimento e isso pode gerar um incêndio. Então isso não é interessante. Então cada isolação vai ter o quê? Vai ter uma temperatura de fluxo contínuo, né, que é a convencional, a normal, e a de sobrecarga e a de curto-circuito. Em relação à quantidade de condutores carregados, né, que era o segundo quesito. Em instalação elétrica está relacionado com o número de condutores vivos, isto é, a quantidade de condutores que efetivamente conduzem corrente elétrica. Né? Aqui no velho RN, o que é que nós temos? Circuito monofásico, quais são os fase neutros? Os dois são considerados condutores carregados, porque a mesma corrente que passa na fase passa no neutro. Não são correntes diferentes. É a mesma corrente. Então, por isso é que a gente considera o quê? Por isso que a gente considera que são duas condutores carregados. No circuito trifásico, né? No circuito trifásico você vai ter o quê? Os condutores carregados são as três fases. O neutro, né? Uma corrente é menor. Se for equilibrada essa corrente de neutro é zero. Mas se for muito desequilibrado, você vai ter uma corrente elevada. Então, três condutores considera o sistema equilibrado onde não há circulação. Aí tem um sistema trifásico que você considera as três fases e o neutro. Três ou quatro condutores carregados. Considera-se três condutores carregados, o sistema equilibrado onde não há corrente circulando pelo neutro. Em relação à maneira de instalar. A maneira de instalar ela vai ser descrita nessa tabela aqui, ó. E ela vai ser dizer o quê? Ó? Refere-se à forma como esses estão dispostos em uma instalação elétrica, né? Essa tua fiação. Então vamos aqui na A2, são cabos unipolares ou cabos multipolares embutidos diretamente em parede isolante. Então, como você vai instalar teu cabo, ele vai gerar o que? Vai gerar essa letra aqui e vai gerar um número. Então, de acordo com a norma 5410, que eu já mostrei a vocês, né? Já apresentei a vocês, as maneiras de instalar o cabeamento seguem essa tabela aqui, ó. E a maneira de instalar, ela vai gerar o quê? Vai gerar uma letra e uma numeração, que a gente vai usar no próximo slide. Após identificar a forma de instalação no anterior, deve-se determinar a seção. Para tanto, utilize a tabela ao lado, a qual refere-se condutores de cobre com isolação PVC. Né? Então, a gente vai ter uma tabela dessa para PVC, XPE e XLPE. A seção do condutor escolhido deve ser superior à corrente de projeto que vai ser calculada. Então, nós temos aqui as maneiras de instalar, ó, a quantidade de condutores carregados e dessa forma a gente consegue dimensionar, né? Seguindo aqui a tabela. Aí o que é interessante aqui dessa tabela, que ele vai mostrar para você? A tabela vai apresentar o seguinte, que a temperatura de 30 graus para linhas não subterrâneas e 20 graus para subterrânea, né? Subterrânea a temperatura é menor. E também ele vai falar que há a presença de um único circuito no conduto, né? Você não tem vários circuitos no eletroduto. Em situações diferentes, temperatura diferente ou vários circuitos no eletroduto, você vai precisar usar um fator de correção.
As correções elas vão ser feitas através dessas duas constantes, K1 e K2. K1 é o fator de agrupamento, que não deve ser considerado quando eu tiver apenas um circuito. E K2 é quando a gente não tiver a temperatura de 30 graus, ó, não subterrâneos, e 20 graus subterrâneos. Aí agora a gente vai ter uma corrente corrigida, que vai ser o quê? A corrente lá do projeto dividido por K1 e K2. Que a gente já calculou essas correntes, né, lá no circuito de terminais. A partir do conhecimento dos fatores K1 e K2, calcula-se a corrente corrigida pelo fator agrupamento e temperatura. Uma vez efetuada a correção de corrente de projeto, deve-se utilizar a tabela apresentada no slide anterior. Então, você vai usar a corrente, essa corrente aqui, ó, corrigida. Né? Isso tudo, pessoal, vai ficar mais claro quando eu for fazer a atividade, né? Porque são várias tabelas. Aí fica melhor quando a gente for ver a continuação, né? A gente vai pegar aquele mesmo projeto e eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer o projeto dos condutores e do eletroduto. Essa tabela aqui que é apresentada vai mostrar o teu fator de agrupamento em relação aos circuitos que estão dentro do eletroduto. Vai informar o K1, se for 1, a temperatura é maior, mas eu só tenho um agrupamento. Aí você usa o K1 de 1. E aqui, pessoal, é teu fator K2, ó. Dependendo se tua fiação é ambiente ou no solo. Aí aqui vai dizer qual o valor de K2, ó, em função da temperatura. Então, dessa forma vocês calculam. Agora, você só usa essa tabela para o quê? Para temperaturas diferentes, maior do que 30 graus no ambiente e maior do que 20 graus subterrâneo. Então agora, né, eu já mostrei a vocês, agora vamos para o exercício, né, que é... Agora vocês conseguem visualizar melhor tudo isso que eu mostrei a vocês. Vamos lá. Para a divisão de circuitos, terminais alteradas da tabela abaixo, considera-se uma temperatura de 35 graus, né, acima de 30 graus. Dessa forma, dimensione os circuitos terminais. Essa tabela ela já foi encontrada nas aulas anteriores. Então, tirei essa tabela de onde? Das aulas anteriores. Então, a gente já tem a potência dos circuitos terminais. Nós encontramos na aula passada 7 circuitos terminais. E temos a planta baixa. Eu já mostrei a vocês, né, como a gente vai dividir os circuitos e vai passar aqui a fiação, representar aqui a fiação e os circuitos que cada fiação pertence, né? Que cada fiação pertence. Já foi colocado a tomada, o interruptor, se é normal, se é three-way, então tudo isso já foi mostrado na aula passada. Aí vamos calcular a corrente de projeto do circuito de distribuição principal, que é aquele que vai chegar lá no quadro. É esse aqui, ó. A potência de demanda obtida no circuito da aula anterior era de 8.190,8 watts. Então, já foi calculado. Tá, saiu de onde? Aulas anteriores. Considerando o fator de potência 0,8 indutivo, né, que geralmente a gente tem considerado, a gente tem o quê? A seguinte corrente de projeto. Como é monofásico, PD dividido pela tensão RMS vezes o fator de potência, que dá 46 amperes. Vejam que a corrente de projeto para o circuito lá de distribuição leva em consideração a demanda. Para o cálculo da corrente de projeto lá da parte terminal, circuito terminal, a gente usa a capacidade instalada.
Porque no circuito terminal, como a gente tem poucos componentes, pode ser que aconteça ali, tá tudo ligado. Mas assim, já para a parte de distribuição é mais tranquilo, por quê? Porque é difícil você ter todos os equipamentos de todos os circuitos ligados em um instante. Isso é muito difícil de acontecer. Então, por isso que isso vai flexibilizar, né? A gente vai ter que calcular aquele fio lá da distribuição, levando em consideração todos os equipamentos. Ao analisar a planta baixa, deve verificar o agrupamento máximo do circuito, né, que está naquela tabela. Então, a gente tem aqui os 7 circuitos terminais e o circuito de distribuição. E, de acordo com aquela tabela, que já está definida aqui como é que vai ser os eletrodutos, se vai ser subterrâneo ou não, que já foi colocado nas aulas anteriores, nós encontramos o quê? Aqueles fatores de correção para encontrar aquele IP'. Então, a gente tem o fator K1 e o fator K2. Ó. Para o cálculo da corrente protegida, vai ser o quê? Vai ser a corrente de projeto dividido por K1 vezes K2. Então a gente pega lá a parte de distribuição, ó, K1 e K2, e encontra um fator corrigido de 55. Terminal 1, ó, 2,36, 3,59. Porque não é só a corrente de projeto, a gente tem que levar em consideração os outros fatores, né? Então vejam que as correntes, elas foram corrigidas, ó, elas foram elevadas, né? Quando a gente levou em consideração o K1 e K2, fator do agrupamento e fator de temperatura. A maneira de instalar os condutores está ilustrada na planta baixa e encontra-se resumida aqui na tabela. A quantidade de condutores, né, vai ser monofásico. E aqui qual vai ser a maneira de instalar. Então, dessa forma a gente tem a maneira de instalar dos nossos eletrodutos, né? Como é que eles vão ser instalados. Aqui nós temos o quê? A corrente por circuito de distribuição e circuitos terminais, a corrente corrigida. E, de acordo com aquela tabela lá que eu mostrei a vocês, a gente vai escolher o quê? A seção do condutor. A tabela já está apresentada lá. A gente tem a corrente... nós temos a corrente aqui, ó. A corrente corrigida, ó. Tá aqui, ó. Nós temos as correntes corrigidas, temos a quantidade que vai ser 2, ó. Então, dessa forma, com a corrente corrigida, né? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Corrente corrigida. Distribuição, 55. A maneira de instalar é qual? A maneira de instalar é D. 55D. D55. Dois carregados. A gente vai ter que usar essa de 63. Ó. 10 milímetros quadrados, que foi o que eu apresentei lá. Ó. 10 milímetros quadrados. Então, dessa forma, é preenchida essa tabela. Então, quando vocês forem fazer, né, o projeto, vocês vão seguir essas tabelas. Vocês vão fazer essas tabelas. Dentro dos métodos, será escolhido o quê? A gente vai considerar, né, o critério de seção mínima e a capacidade de corrente. Seção mínima é 1,5 e 2,5. Né? 1,5 circuito de iluminação e 2,5 circuito de força. Então, se por um acaso a capacidade de corrente disser uma bitola menor do que isso, nós vamos seguir o critério mínimo, né? Então aqui nós temos a seção mínima, 2,5, 1,5, 2,5.
E aqui tem quem vai ganhar, né? Se é capacidade corrente ou a seção mínima. Vejam nesse caso aqui, terminal 1 e terminal 2, a capacidade corrente é 1 milímetro quadrado. Só que diz que é 1,5. Você não pode usar 1 milímetro. Porque a norma diz que tem que ser 1,5, que é mínimo, né? Então, dessa forma, nós temos o dimensionamento das bitolas dos nossos condutores. E nós vamos precisar, pessoal, essa fiação a gente vai ter que passar ela de alguma forma, né? E geralmente são usados eletrodutos. Então, e ele é chamado de conduto elétrico. É um meio físico utilizado para levar os condutores de quadro de distribuição aos pontos de utilização. Aqui a gente tem alguns exemplos: bandeja, escada, perfilado, caneleta, eletroduto, eletrocalha, né? Geralmente a gente tem o quê? A utilização de eletroduto. Né? Que nessa residência aí, a possibilidade maior é usar eletroduto. Os tipos de eletroduto são eletroduto rígido, que são usados em pisos, lajes e superfícies concretadas, e corrugado, que são usados em paredes. Isso aqui me lembra muito os eletrodutos da DASA. Em indústria a gente vê muito, né, esses eletrodutos. Eles são expostos. O metálico e DAS é esse daqui, né? Eu lembro que lá no IF, lá na parte industrial, tem. O setor industrial tem eletrodutos desse tipo. Esse daqui é o mais comum, né? Como é que a gente deve dimensionar esses eletrodutos? Dimensionar eletrodutos consiste em determinar o tamanho nominal do eletroduto para cada trecho. Então a gente tem aqui vários eletrodutos, ó, eletroduto, eletroduto, e cada eletroduto desse vai passar uma certa quantidade de fios, a gente vai ter que dimensionar o tamanho dele. Aí como é que a gente vai dimensionar esse tamanho? O tamanho nominal do eletroduto corresponde ao seu diâmetro. Aqui não vai ser a área, né? Não vai ser a bitola, né? Aqui vai ser o seu diâmetro externo. O diâmetro de um eletroduto deve permitir que a introdução e a retirada de condutores seja realizada sem dificuldades. Isso, pessoal, também considerando que você pode ter circuitos futuros. Lembra que quando a gente foi dimensionar o quadro de distribuição, a gente levou em consideração possibilidades futuras? Para isso, a área ocupada pelos condutores no interior do eletroduto deve ser, no máximo, 40% da área do eletroduto. Então, como é que a gente deve dimensionar? Para dimensionar eletrodutos, basta utilizar essa tabela. Devemos levar em consideração a quantidade de condutores em cada trecho do eletroduto, número de condutores, ó, e a maior seção de condutor dentro do eletroduto. Eu tenho 5 fios, o maior é 4, então eu considero o maior. Aí aqui ele mostra um exemplo. Considere que num trecho do eletroduto hajam 6 condutores. E dentre eles, o que tem maior seção é 4. Aí a gente vai ver a quantidade de condutores, maior seção, vai ser um eletroduto de 20 milímetros, de diâmetro externo de 20. Aí agora a gente vai dimensionar os eletrodutos para aquele circuito, para a distribuição principal e aqui para os circuitos terminais. Então, como vocês sabem, né, tudo isso aqui já foi especificado, se sabe já a bitola dos fios e a quantidade de condutores que vai ter no eletroduto. Dessa forma, vocês conseguem aqui, essa planta, né, a gente tem os trechos dos eletrodutos, a gente vai saber qual vai ser o eletroduto que vai precisar ser utilizado. Então, a partir da análise da planta baixa, verifica-se que a quantidade de condutores em cada trecho do eletroduto, né? E já temos esse valor. Posteriormente, analisa-se a seção do maior condutor, para que a gente possa usar a tabela, e o resultado do dimensionamento dos eletrodutos está apresentado nessa tabela. Então, aqui nós temos a característica, que é a chegada, o quadro de distribuição e a saída, o agrupamento, né, para a gente fazer esse dimensionamento, quantidade de condutores, maior seção e o diâmetro do eletroduto.
Então, dessa forma, nós temos o dimensionamento do eletroduto, né? E fazemos o projeto. Então, pessoal, vejam que mais tabela, né? Eu tento mostrar a vocês, mas peço que vocês refaçam, né? Vão parando essa aula, vão verificando, porque essa parte de instalação ela é mais intuitiva com um exemplo, né? E qualquer coisa, alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim. Então, pessoal, dessa forma, uma boa noite e até a próxima aula.